Hoje, a gente vai mergulhar fundo num guia de estudo sobre o livro de Gênesis. A missão aqui é tentar entender a arquitetura por trás dele, sabe? Não só as histórias que todo mundo já conhece. Exato, é ir além. Mas a estrutura, os debates de autoria e, assim, por que ele é tão fundamental. E vamos olhar para ele não apenas como um texto sagrado, mas como uma obra literária super sofisticada. O interessante é que o material aponta que muitas das supostas inconsistências, como mudanças de estilo ou repetições que intrigam os estudiosos, Certo. podem, na verdade, ser ferramentas literárias intencionais. Ok, então vamos começar pela pergunta que sempre gera debate. A autoria. Quem de fato escreveu Gênesis? Porque essa é uma briga antiga, né? De um lado, a gente tem a tradição que aponta para Moisés. E do outro, a crítica moderna, que é onde o nosso material foca bastante, eles falam da chamada hipótese documentária. A GDP. Essa mesma. A ideia de que o livro é uma costura, tipo assim, de várias fontes mais antigas, cada uma com seu próprio estilo, sua teologia. E onde a gente consegue ver essa diferença de vozes no texto de forma clara? O guia menciona o dilúvio, né? Exatamente. Esse é o exemplo clássico que a teoria usa. A fonte J, ou javista, que usa o nome YHW para Deus. E que o descreve de forma mais pessoal, caminhando no jardim. Isso. Ela diria que Noé levou 7 pares de animais puros. Já a fonte P, a sacerdotal, que é mais focada em ordem, genealogias. Mais formal. Bem mais formal. Fala em apenas um par de cada espécie. Entendi. Mas o material também diz que essa é uma hipótese, certo? Não tem uma prova conclusiva. Nenhuma. E que ficar recortando o texto dessa forma pode quebrar a lógica da própria narrativa. Parece que, ao tentar resolver um problema, a teoria acaba criando outro. Precisamente. A visão alternativa que o guia também explora é que a escolha de nomes para Deus é proposital, Elohim e YHWH. Para mostrar aspectos diferentes. Exato. Elohim seria o Criador universal, transcendente de Gênesis 1. E YHWH, o Deus da aliança, que se relaciona pessoalmente. Não seriam fontes diferentes, mas facetas diferentes do mesmo ser. Ok, a autoria é um debate complexo. Mas, deixando isso de lado por um instante, o que realmente me surpreendeu no material foi a estrutura. Eu sempre pensei em Gênesis como uma série de histórias meio soltas, sabe? É uma impressão comum. Mas existe uma organização interna quase secreta com aquela palavra. Toldotes. É isso. Isso mesmo, as fórmulas Toldot. A tradução é algo como: estas são as gerações de. O livro é todo dividido em 10 seções e cada uma é introduzida por essa frase. 10 sessões. E aqui está o detalhe genial. A seção As Gerações de Isaac, por exemplo, não é sobre a vida do Isaac. Não. Não. É sobre o que veio dele. Ou seja, a história de Jacó. Ah, então não é uma biografia? É um registro de linhagem. Exato. E é essa estrutura coesa que faz muitos questionarem a hipótese das fontes múltiplas que a gente mencionou. Faz todo sentido. Como um texto supostamente recortado e colado pode ter um design tão intencional. Pois é como um funil narrativo. O texto primeiro lida com as linhagens secundárias, como a de Ismael, para depois focar na linhagem principal, a da promessa. Ele nos guia. E essa ideia de funil, de ir do geral para o específico, parece ser a chave do livro todo, né? O material divide Gênesis em 2 partes bem claras. A primeira, dos capítulos 1 a 11, é a história de todo mundo. Criação, queda... Dilúvio, Babel. É a história universal. Isso. Com o tema recorrente da falha humana em estragar um mundo bom. Aí, a partir do capítulo 12, a câmera fecha o foco de vez. A narrativa se afunila para a história de uma única família. Abraão, Isaac e Jacó. E essa família é apresentada como o início da solução de Deus para o problema universal da primeira parte. Perfeito. É por isso que a transição entre a Torre de Babel, no capítulo 11, e o chamado de Abraão, no 12, é tão crucial. Não é um acaso. De jeito nenhum.
é a ponte teológica central do livro. Em Babel, a humanidade se une em rebelião, e o resultado é a dispersão. E o chamado de Abraão é a resposta divina, o início de um plano de redenção para abençoar todas aquelas nações dispersas, começando com um homem. Então, o que tudo isso significa no fim? Que Gênesis está longe de ser um livro de contos de fada. É uma obra de arquitetura complexa, com uma narrativa que se move do cósmico ao pessoal para contar uma única e grande história de redenção. E o guia de estudo levanta um pensamento final que eu acho fascinante. Calma. Gênesis não termina em si mesmo. Personagens como Melquisedeque ou eventos como o quase sacrifício de Isaac são reinterpretados em textos posteriores como tipos. Como uma espécie de spoiler teológico. Exato. Uma pré-figuração. Eventos que apontam para um redentor futuro. E isso nos deixa com uma pergunta, né? O significado de um texto é fixo, congelado no tempo em que foi escrito, ou ele continua a se desdobrar, ganhando novas camadas de sentido à medida que é lido e integrado a uma história maior ao longo dos séculos? O material de hoje leva a gente para a segunda metade do livro de Gênesis. Isso. E assim, não é só uma coleção de biografias de família, né? A gente está olhando para a história de origem de Israel através de 3 figuras fundamentais: Isaac, Jacó e José. Exato. E a missão aqui nesse mergulho é tentar entender como uma promessa divina consegue sobreviver. Como ela é passada adiante, não por heróis perfeitos, mas por pessoas. Extremamente falhas. Humanas. Complicadas. Exato. E o que eu acho fascinante é que a narrativa é estruturada de propósito para focar numa linhagem específica. Ela usa um recurso literário hebraico chamado toledot. Toledot. Pensa nisso como um funil, sabe? A história vai se afunilando e nos mostra como a promessa da aliança sobrevive apesar das falhas humanas e de todas as ameaças. Cada patriarca tem um papel único nesse drama. Vamos começar então com Isaac, que muitas vezes fica meio ofuscado entre o pai, Abraão, e o filho Jacó. Sim, ele parece mais passivo. As fontes descrevem ele como o patriarca da submissão quieta. Ele é o único que não foge para o Egito durante a fome, ele permanece na terra prometida, é um símbolo de estabilidade. Mas o momento mais marcante dele é a Akedá, quando Deus ordena que Abraão sacrifique. E a análise do texto sugere que isso foi muito mais que um teste de amor. Ah, sim. Isaac carregando a lenha em silêncio. Ele se torna um tipo, sabe? Um padrão teológico para um sacrifício substituto que viria muito, muito depois. E aí o contraste com o filho dele, Jacó, não poderia ser maior. Da submissão quieta de Isaac, a gente pula para a luta de Jacó. O nome dele já entrega tudo, né? Totalmente. Enganador. Ele engana o irmão Esaú, trocando o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E ele rouba a bênção do próprio pai. E aí ele passa anos colhendo exatamente o que plantou, sendo enganado pelo tio, o Labão. Ele prova do próprio veneno. Totalmente. A grande transformação do Jacó acontece no clímax da história dele, quando ele luta uma noite inteira com um ser divino. Aquela cena da luta no Val de Jaboque. Essa mesma. Ele sai do confronto com um nome novo, Israel, aquele que luta com Deus, e com o quadril deslocado. Ele sai mancando. E essa claudicação é para sempre. É um símbolo, então, de que a força da futura nação viria da dependência de Deus, não da própria astúcia humana. Exatamente. A bênção veio, mas teve um custo visível. E essa ideia de subverter as expectativas continua com os filhos dele. Sim, porque o direito de primogenitura, a liderança da família, é retirada dos 3 filhos mais velhos. Isso por causa de falhas morais gravíssimas e, de forma bem inesperada, a bênção da realeza vai para o 4º filho, Judá. O que nos leva a José, o 11º filho. A história dele é talvez a principal demonstração da soberania divina em ação. Sem dúvida, porque os irmãos o vendem como escravo por puro ciúme. Um ato de traição terrível. E, no entanto, a fonte aponta para Gênesis 50, versículo 20, como a chave de tudo. Isso quando o próprio José fala: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem.
Nossa! O ato de traição dos irmãos se torna um mecanismo pelo qual Deus salva a família inteira da fome e os posiciona no Egito para se tornarem, enfim, uma nação. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente tem 3 gerações que mostram a promessa sendo mantida. Primeiro pela submissão, depois pela transformação através da luta e, por fim, pela soberania de Deus sobre o mal. É um retrato muito honesto, né? De como a promessa divina opera através de pessoas imperfeitas. Muito. E se a gente conecta isso ao quadro geral, as fontes levantam uma questão importante para reflexão. As falhas desses patriarcas são registradas de propósito. É quase como se a narrativa estivesse nos desviando de colocar esperança em qualquer líder humano. Faz sentido. Ela parece apontar para além deles, especialmente com aquela profecia a Judá sobre um futuro rei chamado Silô. Fica a pergunta no ar, sabe? Será que a história desses patriarcas foi toda projetada para criar uma expectativa por um tipo diferente de herdeiro? Um que finalmente cumpriria a promessa. Perfeitamente. Exatamente. Um que não falharia.